Olá a todos, aqui quem está falando é o professor Charles, professor de artes visuais, né? Então só para a gente não confundir aí as artes, né? Embora, a meu ver, estão todas integradas de alguma forma, mas dentro da escola a gente tem que separar para a gente não confundir as matérias, né? Os conteúdos, tá bom? Bem, então esse trabalho que a gente vai fazer, que eu vou fazer agora, é um trabalho para tentar resumir e facilitar a vida de vocês. Então, o que eu faço? Eu vou pegar o grande conceito, que é a composição, que tem vários conceitos específicos, né? Especificidades dentro do próprio conceito, do próprio conceito de composição, que é dividido em ponto áureo, regra dos terços, né? O retângulo áureo. Então, assim, essas proporções, esse tipo de harmonia que a gente usa para deixar a composição equilibrada, eu estou dividindo em partes e vou falar agora da regra dos terços. Antes de falar sobre isso, é importante que você tenha em mente o seguinte: você tem que usar o material adequado para fazer determinado trabalho, né? Você vai construir uma casa, você não vai construir ela de palha, né? Lembra a casa dos 3 porquinhos aí, né? Você não vai fazer ela de areia, você não vai fazer de palha, vai fazer de um material que não seja resistente. Você vai usar o material adequado e é isso que vai deixar a sua casa durável, né? A sua casa harmoniosa, bonita, etc. e tal. Então pense isso para fazer o trabalho, qualquer tipo de trabalho. Existem materiais adequados a cada trabalho. Quando você vai fazer desenho, você não pode usar uma folha que é feita para escrever, né? Que é aquela folha cheia de linhas, né? Então você tem que usar uma folha adequada. Então aqui são a regra dos materiais, aqui, a listagem dos materiais. E deixa eu só ver se está passando essa tela aqui. Só um minutinho aqui, deixa eu só... Ok, vocês estão vendo a tela. Beleza, então voltando aqui. Voltando à fita, vamos lá. Então assim, os materiais são o seguinte: a folha de A4 lisa. Folha A4 é aquela folha chamex, chamequinho, ofício, caderno de desenho, aquele com espiral, sem espiral, mais liso, sem pauta, sem margem, sem quadriculado. É uma folha lisa, tá? Completamente lisa, tá bom? O que mais? A gente precisa de um lápis. Que lápis? O 2B ou o HB. São lápis... não são macios, mas também não é aquele lápis que parece uma pedra, né? Que quase rasga o papel, fura o papel. Não, tem que ser um lápis que faça um desenho de forma fácil, né? Mas que também seja fácil de apagar, mas você consiga enxergar a linha, né? Porque tem lápis que é tão duro que você nem a linha enxerga. O papel tem que ser esse formato aí. O formato é A4, o tipo do papel é um papel liso, porque tem ele com margem. E seria interessante você usar uma gramatura, que é a textura do papel, a grossura do papel, é chamada de gramatura, é G/m quadrado, né, por metros quadrados. Então é só uma forma de colocar. No mínimo 90, tá? Que 90 é um papel relativamente macio e ao mesmo tempo você pode usar uma canetinha e ele não vai vazar do outro lado, né? A tinta, né, no caso. E é fácil de apagar também, ele não rasga à toa. Tá bom? Então, assim, pense nisso na hora de fazer essa compra ou quando for usar o material. Só para você ter uma ideia, o papel para a impressora que se usa é 75 gramas, né, por metros quadrados. Então, assim, essa gramatura é um pouco fina. Então, teria que ser 90, que é para desenho. Lembrando, né, cada material é específico para a sua área do fazer. Né? No caso aqui, desenho, tem que ter um material específico. Se não tiver, né, não tem jeito, vai ter que fazer assim mesmo. Mas, assim, eu tenho que indicar o que é o certo. Borracha de forma alguma pode ser aquela borracha colorida, porque aquela borracha, uma delas, que eu acho que é azul, nem sei, mas assim, tem duas partes na borracha, né? Azul e vermelha. Então essas borrachas, elas furam o papel, elas rasgam o papel. Não, e tem gente que ainda molha, que assim, aí que pior ainda, né? Aí que faz a lambança completa. Tá? Então assim, não use essa borracha para desenho. Pode usar para outra coisa, mas para desenho não. Desenho é aquela borracha branca macia, de preferência a teca plástica da Faber-Castell.
ou similares, tá? A Kit tem uma borracha dessa também. Eu estou falando Kit, né? K-I-T, né? Que é um material que é bem comum na caçula, nessas papelarias, né? Grandes papelarias, Calunga, e é bem barato, né? Sim, é um material assim, não é obviamente um Faber-Castell, tá? Não chega no nível da Faber-Castell, mas é um material honesto, né? Dá para usar, né? Dá para usar, tá bom? Então, tente ter esse material adequado. Régua, então, só lembrando, o triângulo não é régua, o triângulo é esquadro, o meio círculo ou círculo também não é régua, é transferidor. Régua é um objeto retangular longo que tem normalmente 30 centímetros, no caso, as réguas escolares, né? Aquela reguinha de 10 centímetros não serve para nada, só para você guardar no estojo. Então, tem que ser uma régua de 30 centímetros. Ah, que chato, mas tem que ser assim? É, porque quando você vai fazer a medida num papel que tem 29,7 centímetros, se você tiver uma régua menor do que isso, você não consegue medir o papel todo, entendeu? Então, por isso você tem que ter uma régua maior do que o papel, ou pelo menos igual ao tamanho do papel. Beleza? Caneta hidrográfica. O que raio de caneta é essa, gente? É aquela canetinha que a Stabilo, né, trabalha com ela, tem a Pilot, né, ou a Pilot, né, que é uma marca também muito boa, que trabalha com essas canetinhas. E tem outras marcas também, a Kit também tem essa canetinha. É aquela caneta que você faz o desenho e fica super bonitinho, coloridinho, né? A linha fica bem pretinha quando você passa. Ah, e preta, né? Porque ela é para marcar a silhueta do desenho. Ou se você não tiver essa caneta, eu estou colocando aqui a caneta esferográfica. Outro mistério, né? Caneta esferográfica. Que isso? Caneta Bic, né? Caneta compacto, qualquer coisa similar a isso. Por que é esferográfica? Na pontinha da caneta, né? Assim, nessa pontinha aqui da caneta, ela tem uma esfera. Não essa aqui, né? Essa aqui é uma caneta digital. Mas a caneta esferográfica, ela tem uma pontinha arredondada, por isso chama esferográfica, né? Que é uma esfera esferográfica. Beleza. Bem, entendendo o material, sabendo qual o material a ser usado, espero que vocês respeitem isso e usem, porque senão o trabalho cai o nível, né? Porque se você precisa usar uma folha branca, você usa uma folha pautada. Se você precisa usar uma borracha branca, você usa uma borracha colorida. E aí não tem régua, só tem uma régua molenga e redonda. Quer dizer, então tudo fica pela metade, né? O trabalho não fica completo. Deixa eu levantar minha cadeira aqui que está caindo. Peraí. Ok. Bem, então aqui. Importante, agora é um aviso importante além do material. Aonde você vai fazer o desenho, você tem que apoiá-lo sobre uma superfície lisa, né? Esse liso que eu estou falando é sem ranhuras e imperfeições, né? Por quê? Às vezes a gente tem mesas na nossa casa que são até mesas bonitas e tal, mesa de sala, né? Normalmente as crianças vão para a sala, né? Porque o quarto já fica dorme às vezes outro irmão, uma irmã, e aí fica muita gente num quarto só, acaba não tendo espaço para trabalho. E às vezes também não tem escrivaninha no quarto, aí você vem para a sala, na mesa da sala, da mesa da cozinha. Então, muito cuidado com isso, principalmente em relação à mesa da cozinha, o horário que você vai fazer isso, né? Se caso seja na cozinha, né? Para não atrapalhar o almoço, o café da manhã, né? E aí, assim, a mesa vai estar sempre molhada, suja, suja que eu digo assim, né, com mantimentos, comida, óleo, gordura, azeite, enfim. Então, isso vai manchar o papel. Então, isso aí, obviamente, você tem que evitar, né? Quando você for trabalhar, começar o desenho, tem que estar com a mesa limpa, seca, né? Passar álcool, limpar, higienizar e aí botar o papel sobre aquilo. Tirando essa questão da limpeza, né, que é óbvio, né, para você manter o seu trabalho limpo, é a questão da superfície. A superfície não pode ser irregular. Por exemplo, aquela mesa não pode ser duas madeiras colocadas uma do lado da outra, que se você passar o lápis ali, ele fura, né, porque ela está irregular. Ela é muito bonita, né, para você ter em casa como decoração, mas para desenho não é adequado, né? Outra coisa é fazer no chão, né, por exemplo, no taco, no assoalho, ou piso de cimento, né? Tem sempre, ele é lisinho. Não, meu piso é lisinho. É lisinho para andar, mas não para desenhar, né? Então, para desenhar, você vai encontrar ali uma imperfeição que vai atrapalhar o desenho. E, além, sem falar a questão higiênica, né? Você não se desenha no chão, né? Desenha na mesa.
E assim, quais são as mesas ideais, né? O ideal seria você trabalhar numa mesa de vidro, né? Porque mesa de vidro com certeza não tem imperfeição. O vidro, quando vai para sua casa, né? Você não precisa nem ter nenhum material muito caro, o vidro ele é perfeito, né? É liso, né? Superfície completamente plana, sem imperfeição nenhuma. Exceto o vidro jateado, né? Mas o jateado normalmente é por baixo e não por cima da mesa. Mas preste atenção nisso. E também aquelas mesas de fórmica. A fórmica é um laminado, né? Um laminado que vai por cima, laminado plástico, né? Que é o nome técnico, que vai por cima do MDF, do aglomerado, para fazer um efeito de madeira, de granito, né? A maioria dos móveis hoje são assim, eles têm um laminado por cima. E este laminado, quase 100% deles, sei lá, 90% deles, são bem lisos, né? Só se o laminado tentar também buscar uma textura, aí não é ideal. Tá? Então, pense sempre na mesa de vidro como um padrão ideal. Se não tiver mesa de vidro, uma mesa lisa, porque senão vai atrapalhar o seu trabalho. Tá bom? Então, aqui eu vou entrar aqui agora no programa, que é o Krita, para mostrar para vocês como fazer este trabalho, né? Bem, aqui já tem um desenho iniciado, que aconteceu uma falha técnica aqui. Eu comecei a desenhar e esqueci de botar para gravar, mas vou fazer de novo. Vou até apagar aqui para explicar bem a vocês. Então aqui eu já coloquei aqui, fiz isso bem de forma rudimentar, embora a linha esteja reta, ela não está numa medida perfeita, tá? Porque eu estou fazendo num programa chamado Krita, um programa no computador, que é uma mesa digital, né, para você desenhar. E eu não usei régua, né? Eu fiz a linha direta, retinha, mas sem régua. Então, essa divisão dos terços está um pouco no olhômetro, né? Quer dizer, eu medi com o olhar, né? Então, está mais ou menos certa. Isso é importante para você ter essa noção, né, de proporção, mas ela não está exatamente o que é para ser, tá bom? Para você fazer em casa, você usa a sua régua de 30 centímetros e vai fazer essa marcação aqui. Deixa eu aumentar esse cursor aqui para você ver. Ó, então, você vai fazer uma linha aqui, ó, na vertical, uma linha na vertical, vai afastar mais ou menos 10 centímetros aqui, mais ou menos 10 aqui, mais ou menos 10 aqui. Aqui mais ou menos 7, aqui mais ou menos 7, mais ou menos 7. Né? Entre 27 e 21, que é 21 é a largura, e aqui tem 29,7. Então, se você botar 10, não vai errar muito não. 10 no meio e o restante que sobrar aqui. 9,8, né? 9 ponto alguma coisa. Tá bom? Então, assim, é dividir o espaço em 3 na horizontal, espaço em 3 na vertical. Tá? 1, 2, 3. 3 espaços, tá? Então, uma linha, duas linhas. 3 espaços. 3 espaços. 1, 2, 3. 3 espaços. Tá? Ops. E aí você vai fazer essa divisão, beleza? Então, você vai ter no final 9 retângulos, que significa esses 9 retângulos? Esse retângulo aqui, ó, né? Esse não, todos eles, ele tem exatamente a proporção deste retângulo maior. Tá? Então, ele aqui ele tem 1/3. Ops, deixa eu diminuir essa letra, né? Deixa eu diminuir essa letra, que ficou uma letra horrível. Espera aí. Ele tem 1/3. 1/3. Então, 1/3 deste triângulo maior aqui que está por fora. É por isso que é a regra dos terços, porque são todos os retângulos idênticos na proporção à folha, ao retângulo maior, que é a folha. Beleza? Então, só para você ter uma ideia do por que chama essa regra dos terços. Né? É um retângulo de 1/3 do tamanho total de uma folha. Né? É a folha dividida por 3. Beleza? Então, vamos lá. Se quiser fazer a prova disso, é só você pegar a altura e dividir por 3, é o tamanho que vai ser esse retângulo. Né? Então, ele vai ser 3 vezes menor do que o tamanho total da folha. Bem, então aqui agora eu vou fazer o seguinte. Usando essa regra, né? Então, usando esses pontos áureos aqui, né? Que é o ponto de visão, é o ponto onde chama atenção para mim. E essa composição da regra dos terços eu vou fazer buscando harmonizar a partir desses pontos. Então, vou dizer aqui, vou fazer aquele desenho que estava aqui no início. Vou fazer um pouquinho mais caprichadinho.
Então aqui eu vou fazer um personagem aqui, qualquer, né? Não vou caprichar muito não por causa do tempo, tá? Para a gente não ficar muito tempo aqui. Diga que ele está falando com seu amiguinho que está lá do outro lado da calçada. Lá. Tá de costas para ele, tá de costas. Ele saiu andando, não quero papo contigo não. Não, tô brincando, ele tá indo embora. Tem que fazer o dever de casa, tem que fazer o exercício de arte. E ele botou a mochila aqui nas costas e foi embora. Foi embora. Olha onde ele está. Olha onde ele está. Presta atenção aqui. Vou pegar a cor vermelha aqui para ficar bem claro. Olha aqui. Ó. Olha aqui o ponto áureo aqui, ó. Na junção, no vértice desses retângulos aqui, ó. Né? Na junção desses quadrados. Está aqui, exatamente na mão dele. Por que que a gente fala desse ponto, né? Como ele é tão importante? Peraí, ele ficou careca, deixa eu colocar meu cabelo nele aqui. Por que que é tão importante esse ponto, né? Quando eu começo a olhar uma figura, como que eu olho essa imagem, né? Isso é em fração de segundos e de forma intuitiva, tá? Então, eu começo a olhar de forma investigativa, né? O meu olhar faz isso aqui, ó. Ele vai fazendo isso aqui, ó. Ele vai girando, né? Eu olho e vou tentando entender. Né? Só lembrando, o nosso foco, né, do olhar, ele tem uma abrangência de mais ou menos 5 graus, tá? Então é quase nada, é um pedacinho assim, ó, de foco. O resto é só mancha, tá? A gente vê só 5 graus de amplitude aqui, né? Então eu começo a olhar, começo a entender. Ok, estou quase entendendo e vou embora. Tá? É para fazer uma espiral certinho, né? Então, ele viria mais aqui assim. Então, esta forma aqui de olhar, né? Que seria isso aqui, né? Ó, né? Essa forma de olhar é a forma que a gente olha um desenho, uma imagem, uma ilustração. Né? A gente começa daquele ponto áureo ali, por isso a gente tem que trabalhar esse ponto áureo com o público, né? Que vai... vai trabalhar vai interagir com essa obra, né? Então, assim, a gente tem que usar isso. Agora eu fiz aqui em cima do trabalho, não consegui tirar. Deixa eu fazer de novo aqui. Tá? Então, deixa eu desenhar ele aqui de novo. Então, assim, só para ficar claro aqui, usei esse ponto aqui, né? Esse ponto áureo. Pode ser um pouquinho acima, um pouquinho abaixo, mas ele começa ali, né? Ele começa ali. E vem para cá, né? Ele está saindo da imagem, tá? Mas está saindo da imagem? Sim, porque tem um outro rapazinho aqui atrás. E aí eu faço só a sombrinha dele aqui. Olha onde ele está, ó. Olha outro ponto áureo aqui. É só a sombrinha aqui. Então ele chegou, falou com ele, conversou com o colega. Ele falou, ok, tá bom, então eu vou para casa fazer o trabalho e depois a gente fala pela internet. E foi embora, tá? E está indo embora. Uma coisa importante, né, gente? Ó, vocês nem me falaram nada. Eu esqueci da máscara aqui, ó. Vou botar a máscara aqui. Tá na rua, né? Então, ele está segurando a mochila dele aqui e está indo embora, né? Então, assim, eu estou trabalhando esses dois pontos. Então, como eu estava falando aqui, é que eu tinha riscado em cima. Eu tenho que fazer uma outra camada aqui para poder riscar em cima. Camada é como se fosse um papel sobre o outro, né? No desenho. Então, agora sim eu posso fazer e não interferir no desenho de baixo. Bem, então deixa eu mudar a cor. Vou fazer uma cor um pouquinho mais clara para não interferir muito. Então, agora eu estou numa outra camada, aí eu posso fazer sem nenhum problema. Então, a forma de olhar é mais ou menos essa aqui, ó. E vai embora. E vai embora. Tá? É uma forma de espiral. Você vai buscando informação, eu até sair da folha aqui para poder fazer a curva. Você vai buscando informação a partir de um ponto central. Então, agora aqui eu posso apagar sem nenhuma interferência. Esse programa é um programa bem legal, tá? Depois eu vou passar ele para vocês, quando a gente estiver numa aula presencial, para a gente conseguir ter computadores na escola, né? E quem puder baixar em casa, poder fazer esse trabalho com mais precisão, né? Desenho, até para mandar pelos arquivos, né, do computador é mais fácil, tá bom? Bem, então assim, voltando aqui, essa regra da figura e fundo, né? Usando a regra dos textos. Então tem a primeira figura aqui e o outro rapaz no fundo. Embora ele esteja no fundo, mas ele também faz parte dessa história. Então aqui, se eu fosse completar essa história, eu completaria aqui, né? Então ele estaria numa calçada, indo embora, vou fazer a mochila dele aqui assim.
mochila cheia aqui, né? Bonezinho. Tá indo embora ali. Ok. Aqui tem uma casa aqui. E aqui o final da rua, com algumas casas e prédios aqui, né? E aí isso aqui não importa muito, que é aquilo que está lá no horizonte, não é o mais importante. Vou fazer um hidrante aqui. Beleza, tá? Então essa é a ideia usando esse ponto alto. Uma outra forma de fazer isso, eu vou fazer um outro desenho aqui. Deixa eu fazer o seguinte, vou fazer uma outra camada para deixar esse desenhozinho aqui para dar exemplo. Então, uma outra camada, né? Outra folha. Então, aqui eu vou usar diferente agora. Eu vou fazer neste ponto aqui, ó, a imagem que eu quero chamar a atenção. Ok? Que é, por exemplo, uma casinha lá. Uma casinha na montanha. Beleza? E para que você chegue até essa casa, né, no olhar, né, que eu estou falando, eu vou criar um caminho imaginário aqui, ó, que vai fazer exatamente o caminho do ponto áureo. Ele vai passar pelo ponto áureo aqui, ó, que é um deles aqui, ó, até esse aqui. Tá? Nesse espaço aqui complementar, seguindo essa diagonal, ó, seguindo essa diagonal aqui, eu posso fazer aquelas montanhas aqui atrás. Né? E ele vai morrendo aqui assim. Né? Não é bom você ir com a montanha até em cima, tá? É bom que você faça essa diagonal, né? Ascendente, né? Exatamente para você levar o olhar, você está levando o olhar para cima, ó. Se eu coloco aqui uma cadeia de montanhas aqui, fechando o quadro, você acaba não percebendo o que é mais importante, tá? Isso eu não estou trabalhando cor, tá? Estou colocando preto e branco, então ainda tem a cor. Mas eu não vou botar a cor aqui para não confundir. Mas ainda tem a cor aqui que você pode trabalhar, que você pode usar para fazer a sua composição. Então, preste atenção numa coisa, né? Como é que eu fiz essa composição? Eu respeitei a diagonal, né? Para quem está perdido aí, o que é diagonal, é isso aqui, ó, esse traço que eu faço. Ops, com cor fica mais fácil, né? Aqui, ó, esse traço aqui, ó, em diagonal, né, esse traço que eu faço de um vértice a outro, do vértice inferior, né, o encontro dos retângulos, esse vértice, ao vértice superior, isso é uma diagonal. Tá? Então, eu sempre tenho que pensar no desenho nessa diagonal aqui, apontando para alguma coisa. No caso, aquilo que eu quero chamar a atenção. Né? Por exemplo, essa casa aqui. Por algum motivo, né, digamos que essa casa faça parte de uma história e eu tenho que colocar essa casa aqui na história. Tá? E durante aqui, no percurso aqui, eu posso colocar algumas árvores, alguns boizinhos aqui, né? Cachorrinho. Isso aqui é um boi, tá? Outro boizinho aqui, ó. Aqui, né? Outro boizinho aqui, um boizão aqui, assim, vou fazer um boizão aqui, touro. Aqui, um boizão aqui. Tá? Então, assim, eu posso trabalhar isso criando essa diagonal. Tudo vai levar essa casa. Porque neste caso aqui, deixa eu apagar não, deixa eu deixar invisível aqui, ó. Diferente desse, aqui o personagem principal era esse aqui, levando para o secundário, mas criando a diagonal, um e o outro. Esses dois estão interagindo. Eu podia colocar um balão de fala aqui, e os dois estariam conversando, estão na mesma imagem, na mesma cena, né? Digamos assim. E no caso aqui, ó, neste caso aqui, apagando esse, neste caso, você tem o contrário, você tem a figura principal, né, a figura, no caso, né, do segundo ponto áureo, que é nessa parte de cima aqui. Então, por qual motivo? Porque é uma casa que está ao fundo. Imagina se eu coloco uma casa aqui na frente, ninguém vê mais nada além da casa, né? Então, eu deixo a casa ao fundo, faço com que o caminho em diagonal... Lógico, ele não é uma reta direta, né? Seria ficar muito óbvio, né? Então, ele faz uma curva, né? Uma estrada sinuosa. Então, assim, eu usando essa diagonal para conduzir o olhar, ficar claro, né? Essa condução do olhar para essa casa. Tá? Bem, então, assim, de forma resumida, né? Seria
fazer a divisão, né, que é o mais importante. Esta divisão, só lembrando aqui, deixa eu usar o mouse, essa divisão aqui, ó, você vai fazer a lápis, bem fraquinho para depois apagar, né, porque depois você vai fazer o seu desenho, a caneta, e apaga o que está a lápis. Tá? Na verdade, você vai fazer tudo a lápis e depois contorna o desenho com caneta, canetinha ou caneta, e depois apaga aquilo que não precisa. Por exemplo, isso aqui, ó, essa linha azul, no caso você vai fazer a lápis, ela só serve para você demarcar, né? Para você não se perder nessa história aqui. Senão você não consegue enxergar onde estão os retângulos, né? Onde estão os terços da folha. Tá? Então é importante que você faça isso. Então, a linha do horizonte, então é bom que você não passe muito disso, né? A linha do horizonte, não botar a linha do horizonte aqui em cima, nem aqui embaixo, né? Que ela fica mais ou menos aqui no meio. O que está acima, né? Bem alto, as montanhas, elas passam da terceira parte aqui da divisão, né? Da divisão mais alta. Os pontos áureos são esses dois aqui. Pode ser para cá também, tá? Mas normalmente nessa direção aqui, nessa diagonal ascendente, começando no canto da folha, tá? Da direita para a esquerda, tá? Mas pode ser o contrário também, nenhum problema, tá? Por exemplo, aquele caso ali do menino ali, ele começa mais alto, então ele está praticamente na diagonal descendente, né? Então ele está daqui para cá. Então aqui ele está mais alto e o outro está mais baixo aqui. E aqui é o contrário, tá? Aqui está mais baixo e aqui está mais alto. Está no ponto mais alto. Tá? Então, sim, respeite essas regras para que a composição seja harmônica. Então, dever de casa, a partir desse vídeo, você vai rever o vídeo. Sim, é um primeiro momento, né, de apresentação desse trabalho, então você pode ter algumas dúvidas, então reveja. Se tiver dúvidas, manda aí pelos canais aí que a gente tem aí de aplicativos. E você vai tentar fazer, você vai fazer uma dessas composições aqui. Independente agora, tá, do trabalho oficial, tá, que é do tema oficial. Independente desse tema oficial. Tá? Então você vai fazer só essa composição como exercício. Se puder fazer as duas, que são simples, tá? Melhor ainda. Faça já pintando, usando a cor. Então, no uso das cores, né? Depois eu vou falar sobre isso, mas só para dar uma dica aqui, um spoilerzinho rápido, né? As cores quentes na frente, primárias não, tá? Desculpa, errei. As cores quentes na frente e as cores frias atrás. Então, tenta resolver isso dessa forma. Todo mundo está com cor fria na parte de trás, né, no fundo do desenho. E se a pessoa tiver com a camisa vermelha no fundo do desenho? Sim, lógico que não, as pessoas não andam assim, eu estou atrás, então a minha cor da camisa muda. Não, mas o que muda é a distância, então a atmosfera faz com que as cores vão mudando. Mas isso eu vou falar depois, tá? Só dei um spoilerzinho aqui para a gente trabalhar isso. Então você vai fazer essas duas composições, ou se quiser, faça uma, mas bem caprichado, tá? Você pode colocar o sol, pode colocar algumas aves voando e tal. O sol, por exemplo, se você botar o sol aqui, ó, tá? Foi até bom ter falado disso, ele vai concorrer, né? Ele vai concorrer com o ponto áureo. Se eu colocar um solzão aqui, ele vai brigar com essa casa. Não acho importante não acho interessante você colocar ele aqui. Seria interessante colocando um sol se pondo aqui, ó, talvez por aqui, né? Nessa área aqui, obviamente pela metade disso, né? Então seria legal se você fizesse por aqui, caso você vá colocar um sol. Então ele aqui. Porque aí sim, aí eu estou na diagonal, não aqui. Aqui você está concorrendo. Então você tem dois, a casa e o sol. Para quem que eu olho primeiro? Então aí não pode fazer isso. Entendeu? Tudo que você quer chamar atenção está ali. Então você coloca o sol ali também, se for o caso. Se for o caso, não quiser colocar, não precisa não. Tá? Então é importante que você pense isso quando for fazer a composição. Então o exercício de casa é isso. Essas duas imagens, escolhe uma delas ou as duas, vai colorir, vai pintar, usa a cor, lembrando as cores quentes na frente, cores frias atrás, predominantemente, né? Não é só tem cor fria, só tem cor quente. Não, a predominância é cor quente, a predominância é cor fria. Eu não estou falando sobre isso agora, estou falando de regra dos textos, então assim, só para dar uma pincelada, só para dar um spoiler da próxima aula. Tá bom? Deixa eu voltar aqui no aplicativo para encerrar. Então é isso. Fica assim, né? Então a nossa aula ela vai ser encerrada aqui.
E eu vou fazer agora, a partir dessa semana, né, das próximas semanas, aulas mais curtas, né, aulas que você consegue assistir com menos dados, né, de consumo, que pode assistir em outro lugar, sem ser no aplicativo. E você pode ver várias vezes, né, sem se cansar muito, sem ficar uma aula maçante e cansativa, tá bom? Então, é isso aí. Fiquem bem, não deixem de fazer os exercícios, de mandar o feedback, né, o retorno para a gente, seja ele por onde for, pelo WhatsApp, pelo aplicativo da prefeitura, tá? Mas não se comuniquem, mantenham-se informados e se comunicando, tá bom? É isso aí, até a próxima.